E se eu te contasse que uma pequena frase me destruiu por completo durante anos e anos da minha vida? Mas antes de eu revelar essa frasezinha pra vocês, que provavelmente vocês já devem ter visto aí na thumb, algo parecido, já se inscreva aqui no canal. Meu nome é Rômulo Vitor e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, relacionamento e finanças, porque eu acredito que essa tríade leva você para o sucesso que você tanto almeja. E é claro, já vai deixando o seu like porque eu tenho certeza que alguma coisa nessa conversa vai agregar na sua vida. E vamos à frase maravilhosa que eu ouvi: você não é pai. E essa frase me atormentou durante muitos anos e, para quem não sabe, minha filha no ano de 2025 irá fazer 8 anos. E, para quem se lembra, há muito tempo atrás, aqui nesse canal, ela já apareceu e em alguns momentos ela já apareceu também lá no meu Instagram. O que acontece? Durante muito tempo eu acreditei, inclusive antes mesmo dela nascer, eu acreditei no que as pessoas falavam, que eu não era pai dela, não somente o pai biológico, mas como eu não tinha atitudes de pai. Por quê? Porque para as pessoas eu deveria ter a atitude de pai perante a elas. Elas deveriam visualizar que eu era um pai de verdade. E não a minha filha, não as atitudes que eu tinha com a minha filha. Até porque, desde que minha filha veio ao mundo, eu não tive contato direto. Se eu não me engano, moramos juntos de fato, eu, a minha filha e a mãe, ali mais ou menos uns 3, 4 meses. Depois disso nós nos separamos. Sendo assim, desses 8 anos, vamos dizer que 7 anos aí foram criação em casas separadas. Então eu não estava presente 100%, assim como eu não estou presente 100% o tempo todo na vida da minha filha, porque ela mora com a mãe, ela não mora comigo. Eu tenho um acordo judicial que a cada 15 dias eu a busco. E deixando muito claro aqui que a mãe dela nunca teve problema com relação a eu buscar ela ou estar com ela, presente na vida dela, próximo a ela. Porém, com tudo que passou na minha vida, com a minha internação, com as coisas que aconteceram, com os golpes que eu sofri financeiro, então acabou que sim, eu pegava mais ou menos a cada 15 dias. Porém, a minha atitude como pai, ela era questionada demais. Por quê? Porque simplesmente assim como ela ainda é até hoje, tá? Até hoje eu não sou pai. Para muitas pessoas eu não tenho atitude de pai. Por quê? Porque na visão delas, eu não sou pai. Porque na visão delas, eu não tenho essas atitudes que elas gostariam que eu tivesse. E por que isso me doeu muito? Porque eu queria demonstrar para elas que eu era pai, quando na verdade a demonstração não tem que ser para elas, tem que ser para a minha filha. Minha filha tem que sentir o amor, o carinho, o ensinamento, o posicionamento do pai. Porque eu, durante muito tempo da minha vida, eu procurei uma figura paterna. Porque, para quem não sabe, eu tive uma separação aí de mais ou menos 9 anos em contato direto com o meu próprio pai. Então eu buscava sempre essa figura paterna. E o que aconteceu? Eu vi o quanto é ruim não ter uma figura paterna em casa. E hoje, parece que se você faz o mínimo, você é um puta de um pai. Se você leva na escola, se você vai na reunião, se você presta ali o financeiro, se você faz isso, você é um super pai, quando na verdade isso deveria ser o mínimo. E eu nem tô falando aqui do mínimo, eu estou falando do amor, eu estou falando do carinho, eu estou falando da presença, de fato estar presente 100% com a minha filha. Tanto é que durante muito tempo eu venho trabalhando no poder do agora. Sim, se você não leu esse livro ainda, você deveria ler. Ele é muito bom para que você entenda que o agora, esse momento, é a melhor fase da sua vida, porque você está presente, você está sentindo, você está respirando. Isso é muito bom. E o que acontecia? Durante muito tempo, até em outras relações que eu tive na minha vida, eu não estava 100% ali com a pessoa. Só que com a minha filha sempre foi muito diferente. Por quê? Porque eu sei que essa fase não vai voltar. Eu sei que cada fase é uma fase. Eu sei que a minha filha já foi neném, já foi criança e está crescendo. E cada fase eu aproveito mais. Tanto é que minha filha ama estar comigo e brincar comigo. E o pior, muitas pessoas falam que ela gosta de estar comigo porque eu libero tudo pra ela, porque eu sou o pai que faz tudo o que ela quer. Mas não é bem assim. Talvez futuramente eu possa trazer uma conversa falando sobre isso, mas só pra falar da ponta do iceberg, eu não faço tudo o que minha filha quer. A questão é, eu converso com ela sobre as coisas e demonstro para ela o quanto aquilo é importante para nós. Um exemplo, se ela quer comer fast food, um sushi, eu explico para ela e demonstro para ela o quanto o pai dela tem que trabalhar para que aquele momento ali seja
algo especial, algo que a gente esteja 100% ali. Tanto é que muitas vezes ela fica brincando no celular ou pede para brincar, eu falo, filha, não, hoje não tem celular, hoje nós vamos conversar, nós vamos brincar, vamos se divertir, nós vamos comer e interagir, eu e você. E muitas vezes somente eu e ela estamos ali e a gente conversa. Então eu vivo aquele momento, eu vivo o momento presente com ela. Eu amo a minha filha e demonstro esse amor para ela. Eu estou ali como pai, como uma pessoa que está ao lado, ensinando, crescendo junto com ela. Não sou só o pai que paga a pensão, que compra isso, que compra aquilo, que não dá amor, porque muitos pais fazem isso. E o porquê que me doía? Muito. Porque eu queria provar para as pessoas. Até que, depois da viagem que eu fiz para São Paulo, para quem não lembra, lá no final de 2023, eu fui para São Paulo com a minha filha e naquela viagem parece que o universo, Deus, seja o que você quiser falar, tocou no meu coração e falou, ó, a partir de hoje nunca mais você vai se preocupar com isso. A partir de hoje você vai entender que você tem que ser pai para sua filha e não para os outros. Então eu nem discuto. Se a pessoa vira para mim e fala, ah, você não é pai, ah, você não é isso, você não é aquilo, eu falo, ok. Quando eu estiver com a minha filha e minha filha virar para mim e falar, papai, eu sinto que você está distante de mim. Papai, eu sinto que você não está sendo meu pai. Eu vou sentar com ela e vou tentar entender o que passa na cabeça dela. Assim como toda vez, ela tem 8 anos, eu sento com ela, quando tem algum problema na escola, eu falo, filha, senta aqui com o papai. O que está acontecendo? Me explica o seu ponto de vista. Fala pro papai o que você sente, o que passa no seu coração. E eu converso com ela. Tanto é que minha filha, ela tem respeito à minha pessoa. Recentemente, ela veio fazendo algumas coisas com a mãe dela e eu vim demonstrando para ela que o pai dela é bom, o pai dela nunca gritou com ela, o pai dela nunca bateu nela, o pai dela nunca falou alto com ela, xingou nem nada. Eu nunca fiz isso com a minha filha. Porque uma mulher você não grita, uma mulher você não bate, uma mulher você não faz nada. E ela pode ser a minha filha, mas ela é mulher. E é claro, não vou fazer isso se eu tivesse um filho homem. Mas a questão é, ela tem que entender que um homem não pode fazer isso com ela. Para que ela tenha uma régua do homem que ela pode aceitar na vida dela. Porque se o pai dela, que é o pai, não fez isso, por que qualquer outro marmanjo vai fazer? Claro, isso tem que ser ensinado e aos poucos, tem que ser conversado. A questão é que eu nunca fiz isso, mas recentemente eu vim falando um pouco mais grosso com ela. Falando, filha, se você continuar com esse comportamento, o papai que você conhece vai ficar muito chateado e vai te dar um castigo. E o pior, o castigo não vai ser ruim pra mim. Eu tô super tranquilo, o papai é adulto. O castigo vai ser ruim pra você. E eu vou te falar, o castigo não é bater, é tirar as coisas que você mais gosta de fazer. E isso é horrível, porque na minha adolescência eu passei 6 meses, e isso é verídico, tá? Eu passei 6 meses só ouvindo rádio. Hoje, eu até agradeço de certa forma a pessoa que fez isso comigo. Mas eu não podia descer, eu não podia jogar videogame. E na época eu tava sem som do PlayStation 2. Jogo pra tudo quanto é lado, o pessoal descia na rua, brincava. E eu fiquei 6 meses na minha casa, lavando, passando, cozinhando. Basicamente cozinhando não, porque eu acabava que comprava uma marmita. Mas lavando e passando o dia inteiro e eu só podia ouvir rádio. Eu sabia das novelas da rádio, eu sabia de tudo. Isso foi tão marcante pra mim, foi uma dor tão gigantesca que eu nunca mais esqueço. Mas aquilo me transformou no homem. A questão que eu estou falando aqui é, foi tirado de mim tudo que eu gostava. E isso me doeu. E eu sei essa dor. E eu não preciso bater na minha filha para mostrar para ela o que é uma dor. O que é a dor da perda. A dor dela dar valor àquilo que ela tinha. Porque ela tem tudo. Minha filha tem as melhores roupas, tem os melhores brinquedos, os amigos, uma escola maravilhosa, tudo minha filha tem. Mas ela não estava correspondendo a isso. Então ela foi retirando aos poucos. Até que uma hora, ela conversando com a mãe dela, eu recebi um áudio dela chorando, falando que morria de medo de mim, porque ela não sabia o castigo que eu ia dar nela. Porque eu nunca fiz isso, então ela não sabia, ela estava com tanto medo de mim que ela não sabia o que estava por vir. Eu sentei com ela e falei, meu amor, você não precisa ter medo do papai, porque eu já te falei qual o castigo que eu vou te dar. A questão é, o papai não vai ser flexível. Eu não vou falar, olha, me dá aqui, vai ficar uma semana sem televisão. E aí você ir lá e assistir um filme. Não, é sem televisão, é sem televisão. É sem celular, é sem celular. É sem ir em fast food, é sem ir... É tudo. E é ficar sem ir. Não é abrir uma exceção. E não é eu abrir uma exceção, a mãe dela abrir. Não, é a autoridade. Chega naquele momento que ela tá fazendo besteira, sim, nem avô, nem avó, nem mãe, nem tia, nem padrinho, nem madrinha, nada vai tirar a autoridade que nós temos que ter sobre nossos filhos porque eles estão fazendo aquela besteira. E é isso que eu conversei com a mãe dela. Então, ela tem respeito comigo.
E é isso que eu gostaria que ela entendesse, porque é entre eu e ela. É eu e minha filha. É um amor entre pai e filha. E nenhuma outra pessoa que viesse falar pra mim, eu iria aceitar mais. Tanto é que hoje não me afeta mais. Hoje é algo que está curado dentro de mim e eu estou aqui conversando com vocês. É algo super tranquilo para mim hoje conversar sobre isso. Eu sinto tranquilidade e paz ao falar sobre isso, porque eu sei que eu estou sendo o melhor pai que eu posso ser. E claro, eu posso melhorar cada vez mais, só que eu tenho certeza que eu estou me entregando de coração e alma para minha filha. De coração e alma para os momentos com ela, porque eu sei que isso daí é o que vai ficar na minha memória. Se eu morrer amanhã, são memórias maravilhosas e ótimas que eu vou ter com a minha filha. E eu espero que ela tenha memórias comigo. Então, tudo que as pessoas falam, que geralmente a gente coloca na nossa cabeça e o nosso subconsciente tenta puxar aquilo para mostrar e demonstrar que realmente aquilo é verdade, hoje não. Aqui não, porque eu recondicionei todas essas mensagens que chegavam para mim para que isso não aconteça mais, para que eu não me sentisse atingido e eu conseguisse levar uma vida plena com a minha filha. Então me diga aqui, se você é pai ou mãe, me diga, você já passou por alguma situação dessa para ter que tentar provar para os outros que você é uma pessoa que está fazendo bem para o seu filho? Que você é uma pessoa que está ali presente, que você de fato está sendo um pai de verdade ou uma mãe de verdade? E eu digo pra vocês, ser mãe é uma dádiva. Mãe tem muito mais responsabilidade do que pai. Ser pai, eu digo pra vocês, é muito mais fácil. Desde o início, desde a concepção até o final. Sempre. Sempre eu digo que mãe é uma dádiva. Inclusive, tem horas que perguntam pra minha filha, quem você ama mais? O seu pai ou a sua mãe? Antes dela responder, eu já falo, filha, pode falar que é a sua mamãe porque é a sua mamãe. Você tem que amar muito mais a sua mamãe do que você ama o seu pai. Sabe por quê? Porque a sua mãe te deu a vida. A sua mãe te gerou. A sua mãe ela é a pessoa mais especial na sua vida. Então entenda que é ela que você tem que amar. E não tem problema. Eu só quero que você ame o papai mesmo. Você ama o papai? Se você ama já tá bom. Eu não preciso que você ame mais do que alguém. Não é isso. Eu quero que a gente viva os nossos momentos, mas lembrando, a sua mãe é a sua mãe e sempre será a sua mãe. E se você gostou dessa conversa, já deixa o seu like e, é claro, comenta aqui no vídeo qual ponto-chave que você captou aqui na nossa conversa. Muito obrigado e lembre-se, é preciso você dar o primeiro passo e reconhecer que você é capaz de tudo o que você almeja.